A primeira coisa que eu queria pedir, vou pedir pra você e pra todos os candidatos que vierem nessa segunda rodada, Uhum. é fazer um cartão de visita. Eu queria que você desse o cartão de visita pra quem te conhece, pra quem conhece pouco, pra quem conhece muito. Se apresenta pro pessoal, não precisa ter pressa, se apresenta quem é Ricardo Nunes por Ricardo Nunes. Boa, vamos lá. Meu papai veio de Portugal com 14 anos, minha mãe de Minas. A gente nasci aqui em São Paulo. Sou casado com a Regina, 27 anos. 27 anos, depois você me 27, conta velho. esse segredo aí. Mulher da minha vida. Eu tenho a Maiara, que é minha filha, que casou, tá gravidinha. Vai vir a Antonella. A Maiara é cirurgiã dentista. Depois da Maiara, o Ricardo Nunes Filho, que também casou cedo, casou com 23 anos. Casou com 23 anos. Eu tô com a garganta ruim, porque eu tô falando muito na campanha, então vai dar umas engasgadas. Hoje E aí, tá tendo teve debate debate, direto. tive um monte de entrevista, um monte de conversa. Hoje de manhã teve debate, né? Teve. Então. Também casou cedinho, com 23 anos. Já tem um netinho, que é o Ricardo Nunes Neto. E a mais nova é a Isabela. Isabela, que é a mais CDF lá de casa. Só pra você ter ideia, Vila, a Isabela, ela tava fazendo de manhã USP, administração, e à tarde FGV, economia, né? Então, super dedicada, tem uma Poxa, maior essa orgulho. gosta de estudar. Gosta demais. Eu sou empresário, montei minha empresa em 1996, já lá com 18 anos, quando eu me filiei no MDB. O dia que eu tirei meu título foi o dia que eu me filiei no MDB. Então, sempre gostei da política. Eu lembro que meus amigos iam pro Reg Night. Ô, Reggae Night, ô Lene, Reggae Night, lembra? Dançar a lambada, hein? Era, puta, era Na demais. represa, não era? Não? Lá. Pô, Lá em Interlagos, lá na Avenida Atlântica, na beira da eu represa. não consigo imaginar você dançando lambada, prefeito. Não, eu quase não ia. Isso que eu falei, meus amigos iam muito pra lá e tal, e eu já sempre montei um jornal de bairro, chamava Jornal Hora de Ação, um jornal de bairro, montei meu negócio. Bom, enfim. Aí me filiei no MDB, no dia que eu tirei meu título, quando eu tinha 18 anos. Naquela época eu não tirava título com 16 anos, né? Era só com 18. Tinha que esperar 18. Isso. Montei meu negócio, deu certo, aí montei minha empresa, era uma salinha, Vilela, assim, cara, era isso aqui, 2x2, emprestado de um amigo meu, um dentista, o Dr. Rogério, que ele tinha um consultório numa sobreloja, e ele me emprestou uma salinha, eu comecei e tal, aí fui batalhando, aí abri filial em Campinas, abri em Guarulhos, aí abri em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, pau, foi crescendo. Fui candidato quando eu tinha 23 anos, aí acabei que eu não ganhei e tal, né? Continuei. Fui candidato a vereador em 2012. E nesse período, o que eu fui fazendo? Eu fundei várias entidades do meu setor, fui presidir a Associação Empresarial da Zona Sul. Só na AESUL tem mais de 500 associados de vários setores, então presidi a entidade. Aí fui vereador, me elegi em 2012. Fui vereador durante 2 mandatos, 8 anos. E lá na Câmara, eu atuei muito na área de finanças. Eu participei de todos os orçamentos, da elaboração do orçamento da cidade. Fui relator várias vezes, relator da LDO, e me tornei um grande especialista na questão de finanças públicas. Um negócio que eu entendo bastante, né? Me especializei bastante. Bom, aí quando chega em 2020, para não ficar muito longo, né? Dar uma resumida, aqui, né? Em 2020... por todo o trabalho que eu desenvolvi, né, eu apresentei um monte de lei, eu participei de CPI, eu presidi uma CPI quando eu era vereador, que era a CPI da sonegação tributária. 2019, naquele ano recuperamos 1,2 bilhão de sonegadores, bancos que sonegavam para a cidade de São Paulo. No relatório final a gente pediu indiciamento de 99 diretor de banco, só para você ter ideia como é que eu sempre fui um cara super combativo e tal, foi bem legal. Também fui relator da CPI do Teatro Municipal, que a gente descobriu aquele monte de corrupção lá em 2016, 2015. Foi 2016. Foi um trabalho também muito legal, que a gente desbaratinou um monte de corrupção no Teatro Municipal. Aí descobri que aquele maestro John Ashley recebia 150 pau por mês e ficava 6 meses fora do Brasil e recebendo. Foi até um barato. Vou fazer um parênteses disso aqui para as pessoas entenderem. CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, ela tem poderes de você fazer convocação, se o cara não for, você pede na justiça, pode ter condução coercitiva, você pode pedir documentos, né, sigilosos, tal. E esse maestro John Nash, eu tinha recebido informação que ele ficava 6 meses no Brasil, 6 meses na Suíça. Aí ele foi lá depor, aí eu falei, ô maestro, seguinte,
Estão falando que você recebe 150 mil por mês e que você fica 6 meses fora do Brasil e não trabalha e recebe, né? E falou, não é verdade e tal, papapá. O que eu fiz? Eu fiz um pedido de informação para Polícia Federal para pegar o extrato do passaporte. Qual que é a surpresa? O cara ficava fora mesmo 6 meses. Aí chamei de novo. Então, quer dizer, a gente vai, com os mecanismos que tem, descobrindo as coisas, né? E essa da CPI dos bancos, cara, foi muito bacana. Deixa eu te contar um negócio. Eu não vou falar o nome do banco aqui, porque já deu uma confusão danada. Esse banco tomou um alto de inflação de 3,6 bilhões. Cara. 3,6 bilhões. E o que esse banco fazia? Então, o que era? Eu quero saber, o que estava errado? O que estava errado é o seguinte, que ele dizia que a sede era lá em Poá. Tá, para pagar menos imposto? Para pagar menos imposto. Então pagava o imposto lá, menor, em vez de pagar aqui na cidade de São Paulo. E aí o que aconteceu, cara? Eu fui para cima. Eu e o vereador Isaac Félix, que fazia parte da CPI, nós fomos fazer uma diligência lá em Poá. Chegamos lá, era uma sala em cima de um mercado, vazia, velho. Vazia. Só para constar que era... Mentira. Tinha 30 CNPJ desse grupo lá. Leasing, consórcio, 30 CNPJ. E não tinha nada lá. Um dia, eu peguei o estatuto e tava lá as atas das assembleias. O que dizia nas atas da assembleia? Porque o banco ele é obrigado a fazer ata, fazer as assembleias, fazer ata, registrar no cartório e mandar para o Banco Central. Então o que dizia lá? Tal dia, tal hora se reuniu o diretor fulano, diretora cicrana, para definir emissão de, sei lá, não sei quantos milhões de debêntures, para tomar as decisões e registrava no cartório. E dava lá, ó, reunido em Poá no dia tal, tal hora. O que eu fiz? Chamo o tal do diretor, chamo a diretora desse banco. Quando eles chegam lá na Câmara, eu falo o seguinte, falo, ó, pessoal, eu fui eleito pelo povo, eu estou aqui para defender o interesse da cidade. Vocês trabalham para o banco, diretor do banco, você defende o interesse do banco. Beleza? Beleza. Só que vocês estão na qualidade de testemunha. E testemunha não pode mentir. O cara que ele é investigado, ele não precisa fazer prova contra si. Mas a testemunha não. A testemunha, se mentir, pode dar ordem de prisão ali. Falei, ó, vocês não mentem porque vai dar confusão. Aí eu comecei assim. Eu falei, ó, seguinte. Fulano, vou dar um nome aqui fictício. Tá. João e Maria, tá? Tá. Fictício. Léo. Léo. Pode falar. Léo. Léo e Maria. Léo. Léo E Fabinho. Léo, é o seguinte, cara. Você já foi em Poá alguma vez na vida? Aí o Léo fala, não, nunca fui em Poá. Falei, mas nunca cortou caminho? Nunca fui. Tá sob juramento, não pode mentir. Não pode mentir, tal. Aí, Fabi, você já foi em Poá alguma vez? Gostou, né, Fabi? A Fabi trabalha com a gente, tá achando eu? Não, nunca fui em Poá. Eu pego as duas atas, assinada, registrada em cartório e falo, essa assinatura é tua? O cara fala, é. Essa assinatura é tua? A diretora fala, é. Pronto. Falei, ué, pronto, pegamos ali a fraude. Eles diziam que faziam lá as reuniões e sequer nunca estiveram lá. Eu fui lá, inclusive eu filmei tudo e o filme que eu fiz, eu mandei periciar no Instituto Médico Legal para poder ter a perícia de que o vídeo que eu fiz era daquele lugar, daquela hora. Eu pedi, por exemplo, na Eletropaulo, quanto de energia gasta por mês? A mixaria. Quanto de água? Porra. E aí aqui, em São Paulo, aqui, eles com milhares e milhares de funcionários aqui, usando a nossa creche, usando os nossos asfaltos, usando tudo e pagando imposto lá. Muito menor. Então foram vários bancos, né? Puta, teve uma vez que eu fui fazer diligência lá em Barueri, E aí a gente fez um trabalho muito bacana. Eu e os demais vereadores, eu presidi essa CPI, e que só naquele ano a gente recuperou 1,2 bi. E mais, esses bancos que estavam com endereços lá em outros municípios, mudaram o endereço no CNPJ para São Paulo e começaram a pagar aqui. Então, além da gente recuperar aquele valor naquela época, dali para frente, eles começaram a pagar os impostos aqui na cidade de São Paulo. Então, eu sempre fiz isso, de defender o interesse da cidade. Então, é algo assim que eu tenho bastante orgulho, porque você enfrentar banco, velho, você tem ideia, quando eu comecei a CPI, eles entraram com uma ação judicial, a gente ficou quase um ano sob júdice sem poder trabalhar. Aí a gente conseguiu derrubar, teve uma desembargadora muito bacana, doutora Maria Cristina, não lembro o sobrenome, uma desembargadora que deixou a gente trabalhar, e aí a gente foi fazendo. E CPI, velho, CPI é assim. E outra, banco que ganha uma grana, ainda se fosse um pequeno comerciante, mas não, banco que ganha muita grana. Muito dinheiro. E sacaneando a cidade, entendeu? Porra.
E a gente pediu indiciamento dessas pessoas, 99 diretor, pediu indiciamento, recuperei essa grana, tá lá andando as coisas. Agora tem algumas semanas que saiu uma outra decisão, porque teve aquilo que a gente resolveu na hora e tem coisa que foi, eles judicializaram, saiu agora da imprensa há poucos dias, o Safra, 200, mais 200 e poucos milhões tiveram que pagar. Então, a gente foi fazendo esse trabalho lá e ajudando a cidade. Eu lembro de uma das ocasiões, um dos bancos aí também pagou ali à vista 230 milhões para poder, porque eu tinha conseguido a condução coercitiva do presidente do banco. Sim. Aí o cara falou, pô, mas o presidente do banco vai ser conduzido coercitivamente para depor na CPI. Eu falei, cara, paga então. Aí eles foram lá, pagaram. Então, eu sempre tive essa coisa de defender aquilo que eu acredito com coragem, né? Bom, chega 2020, com um monte de trabalho que eu fiz. 2020 o Bruno me chama para ser o vice dele, o Bruno Covas. E, cara, foi assim, setembro e tal, eu tava fazendo a convenção do meu partido lá na Câmara. Ele me ligou, era umas 4h20 da Como tarde. funciona isso? É um acerto entre partidos? É uma decisão pessoal do cara que está concorrendo, do Cada candidato? o Vilela tem uma forma de conduzir. O Bruno, ele optou por ele escolher e pronto, acabou. Eu optei por fazer uma discussão mais ampla. Tá. Porque tinha muita gente querendo ser meu vice. Eu tive 12 pessoas que estavam sendo indicadas para ser meu vice. 12. Só do PL tinham 5. E por que você tomou essa decisão, então? Porque eu achei, eu queria ali, entendeu? Fazer uma frente, trazer uma coalizão. Por quê? Lá em 2020, o PT lançou candidato, o PSOL lançou candidato. Dessa vez eles se uniram. Aí eu falei, caramba, a extrema esquerda unida ali, com o apoio do governo federal. Eu falei, eu preciso fazer um negócio que tenha tamanho para fazer frente a isso. Cada situação, cada momento você tem uma situação. E aí que eu falei, bom, pessoal, quem quer indicar vice, vai indicando. E teve 12 nomes, né? Vários nomes, um monte de gente bacana pra caramba. Não vou falar nome aqui pra não ficar criando coisa. Mas do PL eram 5 nomes. Tinha da delegada Raquel Galinatti, tinha da vereadora Ruth Costa, da vereadora Sonaira, do coronel Melo Araújo, que foi o escolhido. Raquel já esteve aqui, inclusive. Raquel esteve aqui? Sensacional a Raquel, cara. Nossa. E mais um que agora, pronto, me ferrei. Esqueci, já arrumei. Tranquilo, sempre tem esse problema. Se cita um, tem que citar todos. Mas tudo bom, bem. Daqui a pouco eu lembro. Aí, esses nomes colocados, aí foram, né, indo, aí o Tarcísio passou a apoiar o Coronel Melo, o outro, aí falou, bom, então entrou em consenso que seria o Coronel Melo Araújo, que é um cara sensacional, comandou a rota por 2 anos, é um cara que presidiu o CEAGESP. Lá no CEAGESP, ele, quando chegou lá, ele assumiu na época que o presidente Bolsonaro estava lá na presidência, né? Tinha uma dívida de 90 milhões de reais, ele resolveu aquela dívida, tinha exploração sexual, velho. Ele conta assim, mano. Como assim? Uma coisa absurda. O Melo, ele contando, teve um dia que tava ele, o Bolsonaro, ele contando que as meninas, sem a parte de baixo, só com roupão, e abria o roupão e vendia rifa pros caras. Meu Deus. O cara até que o cara do carrinho para carregar as frutas lá tal tinha que pagar lá uma mesada para organização criminosa, uma roubalheira desgramada. Ele acabou com o tráfico de drogas, acabou com a exploração sexual, acabou com corrupção, com organização criminosa e pôs aquele negócio funcionando e zerou a dívida. Tinha 90 milhões, zerou, começou a dar lucro. Então é um cara que essa história foi convencendo os outros, tal, então foi. Não que os outros não tivessem também uma história bonita. Que a Raquel Galinatti não tivesse, que a Sonaira... Mas a segurança é um tema, cara, que tá todo mundo preocupado. Por isso que eu tô focando muito na segurança. Que eu ia falar. É o meu primeiro tema aqui e é o tema que eu acho que pode decidir a eleição. Em poucas palavras, pouca gente sabe dos vices, né, de cada candidato. Então dê o cartão de visita do teu vice, fala um pouco sobre ele. Olha, eu tive semana retrasada, a foto dele. Então, foi lá e comandou a rota durante 2 anos, foi um dos comandantes da rota que maior período ficou comandando a rota. Nesse comando dele foi super elogiado. A família dele tem mais de 100 anos de serviços prestados à Polícia Militar, porque o pai, o avô, já foram da Polícia Militar, foram comandantes, e na semana retrasada eu tive o Tarcísio e o Coronel Melo lá ali na academia, onde o filho dele, né, ingressou como cadete. Então foi muito bacana o filho dele lá, ingressando também na Polícia Militar, quer dizer, uma família que tem essa tradição
de prestar esse serviço. Porque o cara, você vê, tem candidato aí, pega o Boulos, é contra a polícia, quer acabar com a polícia militar. Cara, a polícia, lógico, em todo lugar vai ter gente que pode ter alguém que erre, mas a corporação, a grande maioria, defende a gente, né, velho? Você tem um problema, você liga pra onde? É o Claro, 90. E o cara vai lá, põe a farda dele, não sabe se vai voltar, se vai encontrar um bandido, vai trocar tiro, se não vai, na defesa da nossa sociedade. Então eu tenho bastante orgulho do Melo, tanto como Então isso que pesou na história- escolha. a história de vida dele na Polícia Militar, comandando a rota, e também o trabalho que ele fez na CEAGESP. Porque é muito comum você pegar e ir para um lugar, cara, e ficar lá fingindo que não tá vendo nada. Ele não, ele foi pro front. Ele falou, não, é comigo mesmo, vambora. Prendeu o nego, foi lá, prendeu, entendeu? Deu volta de prisão, jogou pra cima. E hoje você vai lá na CEAGESP, agora voltou tudo lá, infelizmente, né? Mudou o governo e tal, mas todo mundo fala lá, o Vila lá. Você vai com ele lá, cara, ele é idolatrado lá. Porque os caras falam, caramba, meu, consertou o negócio. Porque você imagina o cara que vai chegar lá 3 horas da madrugada, né, pra trabalhar e o cara tem que pagar propina pro outro. Ou o cara tendo lá ganhar o pão dele, velho. E aí vai alguém que chega lá e fala o seguinte, não, joga no meu peito que eu seguro. Então eu tenho bastante orgulho do Coronel Melo Araújo, é um cara sensacional, puta, um cara humilde demais, assim, uma história muito bonita. E aí a gente vai junto aí trabalhar nos próximos 4 anos e ajudar o Tarcísio na questão da segurança. Tem o Tarcísio, eu, o Melo, na questão da segurança, reforçar. Os índices de criminalidade estão caindo, junto com o Derrite, né, um grande amigo nosso também. Você vê, no ano passado nós tivemos o menor índice de homicídios na nossa cidade. Tá caindo agora, na região central caiu 43%, ali na região da Sé, o número de roubos e furtos. As coisas estão melhorando nesse trabalho integrado que eu estou fazendo com o Tarcísio. Aumentei lá bastante o efetivo da Guarda Civil Metropolitana. Eu coloquei 2.000 guardas civis metropolitanos a mais.